Voltou aqui para vocês a tela. Então, gente, boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, pessoal que vai assistir depois também. Para quem ainda não conhece, sou a professora Karen, sou a coordenadora do curso, estou bastante tempo com vocês, e sejam bem-vindos à nossa aula de alfabetização e letramento. Ela acaba que é uma introdução para a próxima disciplina, que é Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, né? Então, vamos seguir aqui. Não passou? Passou agora a tela. Então, gente, vamos conversar um pouquinho. O que vocês entendem como alfabetização e letramento? Aqui a gente já tem uma resposta, né? Eu vou até voltar aqui para não deixar tanto spoiler. O que vocês entendem? Qual a diferença? Tem diferença, não tem diferença? Deixa eu ver se vocês vão escrever, se vão falar alguma coisa para mim. Pessoal quietinho hoje. O que vocês acham, hein, meninas que estão online comigo? Oi, prof. Oi. Então, a alfabetização é o ler e o escrever, né? É você aprender a ler e a escrever, né? Uhum. E já o letramento é quando você já tem esse conhecimento e você usa para várias coisas, né? Pelo menos até onde eu entendi isso. Então, sim, tá no caminho certo, Edna. Sim, a gente fala, vou até passar ali para outra tela para vocês já irem se familiarizando. A alfabetização, aqui, gente, a gente tá falando de crianças bem pequenas, tá? Primeiro e segundo ano dos anos iniciais da educação básica. Então, a gente está falando aí de crianças a partir de uns 5 anos, 5 anos e meio, assim. No Brasil, a gente considera a partir de 6 anos para ingressar, né? Mas em algumas escolas você vai encontrar crianças com menos de 6 anos. Então, a alfabetização é essa aproximação, né, com o mundo letrado. Então, a criança vai aprender a ler e escrever, mas o letramento, ele fica mais sofisticado. Porque daí não é só ler e escrever, mas decodificar, decodificar e interpretar essa informação. Então, saber interpretar, né? E ela vai de uma forma muito mais ampla. Então, saber se comunicar nos diversos contextos, né? Então, por exemplo, na universidade a gente usa uma linguagem acadêmica. Então, a gente já tem ali, a gente considera um mundo letrado, porque a gente não vai só escrever de forma, da mesma forma que a gente escreve, que a gente conversa com os nossos colegas, os nossos familiares, não é a forma que a gente vai usar no meio acadêmico. Então, a gente já tem esse mundo mais refinado, assim, da leitura e da escrita no letramento, tá? Vocês conseguem entender a diferença? Gente, eu não quero monólogo hoje. Tá. Então, sim, a Edna disse que sim, acho que sim, né? Então, a gente tem aqui uma tabelinha que eu deixei para vocês, né? Da alfabetização e do letramento. Então, o que é, né, alfabetização? Que a gente vai encontrar muito também a partir da... Antes da BNCC, lógico que já existia, mas a BNCC veio para reforçar essa informação, né? Então, alfabetização é o processo de aprender a leitura e a escrita, que era o que a gente tinha conversado anteriormente, e já o letramento é o desenvolvimento do uso de uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, vai saber se comunicar nos diversos contextos, né? Saber ler, entender, né? E saber se comunicar nesses diversos contextos. O uso na alfabetização,
ele é individual de leitura escrita, então é só para mim. Já para o letramento, a gente consegue um mundo social, né? Então, por exemplo, quando eu vou escrever um artigo, eu estou escrevendo um artigo para todo mundo ler, né? Para qualquer pessoa ler. Se eu estou escrevendo um bilhete para minha amiga, a gente vai ter uma comunicação própria, que só a gente vai entender. Então, né, ter esse cuidado com os diversos contextos. O indivíduo alfabetizado, né, é o sujeito que sabe ler e escrever. Já o letrado, ele é uma pessoa letrada que sabe a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais, as atividades. Então, a alfabetização fica no codificar e decodificar, né, a escrita e os números. E o letrado consegue organizar um discurso, interpretar, fazer uma compreensão de texto e uma reflexão. Então, é muito mais amplo, né? É um domínio completo da leitura escrita. O ensino para alfabetização deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizagem da língua. Já o letramento habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos. Que era o que a gente já tinha conversado, né? Dado algumas pinceladas. Uma mensagem aqui, vamos ver quem escreveu. Veio uma... a Maria e a Edna confirmando. Então, vamos seguir aqui, gente. Próximo slide. Não foi? Ainda não foi? Não passou? Agora passou. Então, dentro da BNCC, a gente vai encontrar as diferenças também entre a alfabetização e o letramento, né? Porque desde 2017, né, a BNCC vem para dar esse norte para a gente dentro da área da educação. Então, para a BNCC, a alfabetização é o processo de aprendizagem pelo qual o aluno adquire o domínio do sistema da escrita alfabética e desenvolve habilidades para compreender e produzir textos. Isso envolve a compreensão das correspondências entre as letras e os sons da língua, bem como o reconhecimento e a produção das palavras. Então, a alfabetização é esse primeiro processo. Então, eu vou saber identificar, por exemplo, que o K é uma letra americana, do alfabeto americano, que não há palavras, estou usando o K porque é o meu nome, tá, gente? Parte da nossa identidade. Então, não há muitas palavras no português que usam a letra K, ela tem o som do C mais o A, então eu vou saber identificar os sons, vou saber identificar a letra, o numeral também, né? Os sons que ela vai produzir, e aí, né? Por aí vai. Já o letramento vai além da simples decodificação das palavras e envolve a compreensão e a produção de textos em diferentes contextos sociais, ou seja, é a capacidade de usar a leitura e a escrita de forma significativa na vida cotidiana, ou seja, para buscar informações, se comunicar, participar da sociedade e aprender continuamente. Então, quando a gente fala de um texto, né, social, então, eu vou, como eu falei, eu vou saber escrever de uma forma informal para os meus familiares, para o meu círculo social, de uma forma formal dentro do ambiente acadêmico, mas eu também vou ter a capacidade de ler uma bula de remédio, de fazer executar uma receita de bolo, por exemplo. Então, isso é o contexto social, tá, gente? E daí, como que a gente faz, né? Essa primeira aproximação para o mundo letrado, né? No espaço escolar. Como que a gente faz? Como que vocês acham que é? Aqui a gente está vendo umas imagens. O que remete para vocês isso? Enquanto vocês vão respondendo, não sei, acho que vão responder no chat, né? Para a gente não ir perdendo muito tempo, né? Então eu já vou conversando, né, gente? Quando a gente faz essa aproximação para o mundo letrado, eu já dei a dica anteriormente, né? A partir da nossa identidade.
Então, tudo que remete, por exemplo, ao seu nome, ao seu espaço, ao seu lugar no mundo, né? E dentro do espaço escolar, a gente vai ter um espaço decorado para que fomente, né, para que facilite essa aproximação. Então, a gente vai ver alfabeto móvel, a gente vai ver o alfabeto na parede, a gente vai ver o alfabeto móvel é esse daqui, embaixo. Vocês não sei se vocês estão vendo ali a mãozinha do menino com um pote de sorvete. Então, a gente vai ter esse espaço decorado com ambientes propícios para a alfabetização e para o letramento, para essa primeira aproximação, né? E como que a gente começa, né? A gente começa direto na escrita? Como que vocês acham que a gente começa? Vou voltar aqui para não dar muito spoiler. Oi, prof. Bom, eu acho que a gente começando pela educação infantil aí, né, eu acho que a gente começa a trabalhar a questão do nome, associações, né, figuras, comparação, né, para as crianças terem esse contato já com a escrita, né, mas de forma mais leve, eles consigam associar. E, claro, observar o que a criança já sabe, né? Tem crianças que estão no infantil que impressionantemente conseguem ler o nome, né? E outras não. Então, tem que se levar em conta isso para começar a trabalhar. Então, Edna, você A tocou em partir daí, alguns pontos sensíveis, tá? Que é bom a gente já abordar também, tá? Porque a gente não pode. A criança tem um período de amadurecimento, tá, gente? Alguém estava escrevendo aqui. Pode continuar escrevendo quem estava escrevendo, que daí a gente vai conversando. A Edna trouxe pontos bem sensíveis, porque ela falou da educação infantil. E assim, a gente não pode fazer uma alfabetização, um letramento na educação infantil, porque o cérebro da criança ainda não está pronto, tá, gente? Então, a gente traz o mundo letrado de forma lúdica sempre, importante, né, trazer de forma lúdica, mas a gente não vai alfabetizar nessa fase não, tá? Porque as crianças são muito pequenas e elas ainda não amadureceram, ainda não teve todo o processo. Então, é lógico, a gente vai encontrar crianças realmente que já estão desenvolvidas, mas a gente também tem que pensar que nem toda criança vai para creche, por exemplo, sabe? Algumas crianças começam só a partir do primeiro ano. Então, a gente tem que ter esse olhar também para que todo mundo se desenvolva ao mesmo tempo. E quando a gente fala de crianças pequenas, aqui a gente também vai ter um grande problema, porque eu acabei de citar o amadurecimento, né? E nesse processo de amadurecimento, então a gente vai ter crianças que vão estar muito desenvolvidas porque nasceram no começo do ano. E crianças que ainda não passaram por todas as etapas do amadurecimento, porque, por exemplo, nasceram lá em outubro, novembro, dezembro. Então a gente vai ter uma sala de aula muito dispara, assim, entre o conjunto, né, entre o todo. Algumas escolas optam por realizar a matrícula das crianças, né, de 6 anos completos, ou 6 anos completos, ou 5 anos até a metade, que vai completar 6 anos até a metade do ano, justamente para a gente ter uma turma um pouco mais homogênea, né? Vou ler um comentário da Maria Delar, tá, gente? Eu acho que primeiro começamos a introduzir o alfabeto para a criança e deixar ela conhecer as letras que estão no seu meio como nome. Exatamente, Maria Eduarda. A gente sempre parte da nossa identidade. Mas antes até mesmo de introduzir isso, eu vou passar para o slide seguinte, que é muito importante. A gente tem que trazer a ludicidade e também fortalecer tanto a musculatura física
quanto exercitar o nosso cérebro, né? Então, a gente não pode, gente, de jeito nenhum, introduzir as letras antes mesmo da criança criar a musculatura. Como que ela vai criar a musculatura? Então, ela vai fazer... Eu trouxe aqui vários exemplos. Então, antes dela começar a escrever no papel de verdade, né? Porque ela não vai... Nosso trabalho vai desde o modo como a gente vai pegar na mão dessa criança para ensinar a segurar o lápis, por exemplo. Porque o modo adequado, deixa eu pegar um lápis aqui, fazer o movimento... Deixa eu ver se está pegando na câmera, gente. Vocês estão vendo o slide. Não sei se vocês estão me vendo, estou com a câmera aberta, mas... A gente está te vendo, prof, mas assim, tá. mais o rosto mesmo, a bancada ali, onde você vai, não está aparecendo muito. É que eu não sei qual que câmera que tá pegando. Tá de lado ou tá de frente? Tá de frente. Tá de frente? É que eu tô me vendo na diagonal também. Tá, então acho que é essa câmera aqui do computador. Então, quando a gente pega no lápis, a gente vai fazer o movimento em pinça. Mas para chegar nesse movimento, a criança, primeiramente, ela vai segurar, e nesse momento a gente vai ter que trabalhar com um lápis, como é que chama? Me fugiu o nome agora. Jumbo. São mais grossos, porque ela não vai ter, ela vai fazer o movimento palmar. Ela não vai conseguir fazer o movimento em pinça ainda. Então tem que fortalecer essa musculatura, e a gente vai fortalecer como? Dando massinha, dando papel para fazer bolinha. Eu trouxe aqui no centro, tem um alfabeto ali que tem um lapisinho, este tá bem de moda também. Esse dá para fazer de formas bem adaptadas, que com arroz, com feijão e tudo mais. Você dá a letra e a criança vai desenhar. Ela vai desenhar no céu, assim, no ar, a letra. Tem outros de encaixar. Recorte, quando ela já estiver bem desenvolvida. A gente vai ter o alfabeto móvel também, para ela exercitar essa musculatura. Porque ela tem que ter o músculo para poder pegar no lápis. Então, isso é muito importante, gente. Ficou claro, Edna? Dúvidas? A mãozinha levantada? Então, prof, assim, ó, o que eu gostaria de entender? Então, todo esse processo que você está falando agora, então, se inicia a partir do primeiro ano. Isso. No infantil, a gente é só lúdico mesmo. Porque, assim, eu já vi... escolas que maltratam crianças que colocam... não, eu já presenciei, assim, tipo, trabalho com nome, essas coisas, mas isso é indicado, trabalhar com o nome? Na educação infantil, sim, ou não? Uhum. Do meu ponto de vista, eu sigo a vertente de Waldorf, que é a alfabetização a partir dos 7 anos. Então, aqui é bem importante, não... Assim, Waldorf, eu vou fazer um adendo aqui, tá? O Waldorf, ele faz ele considera que a educação tem ciclos, e a gente tem ciclos... Ele tem toda uma filosofia, assim, sabe? Uma vibe muito legal dele. E ele considera que a gente tem alguns ciclos que se fecham a cada 7 anos. Então, dentro desse ciclo, a alfabetização vai começar a partir dos 7 anos. Antes disso, a gente vai trazer, lógico, né? O mundo letrado, mas vai fazer as manualidades. Então, vai passar... Ai, como que... Tem um nome para isso que me fugiu também. Quando você passa fio... Esqueci o nome. Alinhavo, lembrei. Você vai fazer alinhavo, que, por exemplo, né, conhecimento básico para poder amarrar o cadarço do tênis, por exemplo. Você vai fazer outro tipo de manualidades, né? Vai ter muito contato com a natureza, para depois você fazer essa introdução realmente, porque daí a criança vai ficar com muita vontade, vai desenvolver realmente esse desejo pela aprendizagem. Porque quando a gente pula essa etapa, a gente introduz muito cedo esse mundo letrado,
Pense uma criança de 4 anos, que coitadinha, sabe? Que sofrimento, ela tem que brincar, a criança tem que brincar, gente. Não é introduzir alfabetização e letramento. Isso é coisa para ser denunciada, sabe, gente? Porque é um maltrato realmente com essa criança. Você está tirando a liberdade dela de brincar, né? E introduzindo uma obrigação que daqui a uns anos ela não vai ter mais vontade, ela vai estar cansada, porque imagine com 3, 4 anos ali já ter esse contato com o mundo letrado, é muito esforço, é muito esforço. A gente vai ter futuramente uma evasão, porque já vem com toda essa bagagem, todo, né, carregado mesmo, sabe? Então, esses 2 primeiros anos é para alfabetizar e letrar. E a BNCC, ela está de acordo com, inclusive, com a vertente do Waldorf, porque a partir dos seus 6 anos de idade é para começar esse processo. Né? Você tem que sair desses 2 primeiros anos conhecendo as letras, fazendo a junção das letras, né? Fazendo leituras pequenas, textos curtos, produzindo textos curtos, né? Mas não é ao ponto, né, de ter esse esforço, esse desgaste da criança, né? Então, por isso que eu falo que a gente primeiro tem que exercitar a musculatura, exercitar esse desejo pelo mundo letrado, para depois a gente executar. Então, eu até trouxe aqui alguns, né, os elementos, eu até falei da massinha, mas também tem muito recorte que a gente tem que fazer, que é gostoso, é um processo gostoso, porque ela vai aprender a pegar na tesoura. Cadê? Pegar minha tesoura. Então, a gente vai ter 2 jeitos de pegar na tesoura. O clássico, mas o certo mesmo é... Conseguem ver, gente? Eu vou pegar com o polegar em um aro, o médio em outro. O que vocês colocaram? Então, polegar em um aro, médio em outro, e o indicador vai ajudar na direção, no direcionamento. É lógico, né? Tesoura sem ponta, né, gente? A gente vai trabalhar com... Até o final da vida escolar, tesoura sem ponta. É arma branca, é perigosa. E daí, né, eu falei que tem que exercitar a musculatura. Daí a gente já consegue essa aproximação. Né? A gente tem até alguns gabaritos hoje em dia que são muito mais fáceis, que ajudam a criança a montar o formato da letra. Acho que a imagem aqui de baixo mostra bem. Hoje em dia a gente tá mais sofisticado, então dá para fazer com caneta que apaga, materiais assim, alfabeto móvel desse jeito, a gente consegue fazer. Ai, não é encadernando. Gente, me fugiu a palavra também. Plasticando. Então, plasticando para que, né, a gente como professor, a gente também acaba usando muito, investindo muito do nosso bolso, né? Então, a gente precisa de materiais também que sejam reutilizados. Então, já plastifica, tem umas, até tem um aqui que dá para usar como exemplo, que é usar um plástico mesmo, um plástico normalzinho, transparente, daquele ziploc, você coloca a folhinha ali e a criança desenha por cima. A letra D aqui, que é para fazer decoração, para fazer bolinha e tudo mais. Alguns outros exemplos de letras com materiais sustentáveis que a criança pode utilizar para ter essa primeira aproximação, né, com a identidade. E voltando à identidade, né, assim, o que eu sempre falo é que a gente tem que começar pelo nosso nome, que é a nossa primeira identidade, né? Como a gente é conhecido, quando a gente tem a noção de que somos um ser único, que tem desejos, que tem autonomia para fazer as coisas, que tem habilidades. Então, é como a gente se identifica no mundo e a gente percebe que somos únicos.
Até trouxe aqui alguns exemplos de crachá, e a gente, como professor, adora uma cola quente, né? Mas, eu já vou até falar da nossa prática, né? Quando a gente traz essa primeira identidade, quando a criança chega lá no primeiro ano, no primeiro dia de aula, ela ainda não vai ter nem todas as... É lógico, né? A Edna até comentou que a gente tem crianças na educação infantil que elas realmente já sabem ler e escrever, né? Mas a gente vai encontrar crianças que não têm essa mesma bagagem, que não são bem desenvolvidas. E eu até cito como exemplo, eu trabalhei numa escola, gente, que ela era de alto padrão em Curitiba. E ela tinha crianças que faziam a interpretação de Hamlet. Do nada, assim, começava a recitar Hamlet. Então, eram crianças, né, muito desenvolvidas. E na mesma turma, assim, na mesma turminha, tinha crianças que ainda não estavam com a palavra bem desenvolvida, por exemplo. Então, são contextos, né, diversos que a gente vai encontrar. Então, vai ter aquela que vai estar super desenvolvida como aquela que não. Então, para esse primeiro contato, né, com o mundo letrado, como a gente ainda não conhece as nossas crianças que vão estar com a gente, o que eu falo, né? Para vocês colocarem um crachá. Nesse momento, vocês podem até usufruir da cola quente e criar um crachá. Mas também é legal deixar que a criança escreva livremente, que ela decore, que ela traga isso para si, né? De pertencimento, né? Essa sensação de pertencimento. Daí, mais para frente a gente vai fazer uma praticazinha, tá? E daí outras estratégias que a gente pode usar, né? Fazer acrônimo, quando a criança já tem mais habilidade com a leitura e com a escrita, então pegar o próprio nome e fazer a associação, por exemplo, Maria, meiga, amável, inteligente, rainha e Maria, não, ai, deu um tilt. Vou até escrever. Então, M de maravilhosa, A de amiga, R de rainha, I de inteligente e A de amável. Então, vou fazer acrônimos assim. Vocês viram que a cabeça da prof não funciona, só funciona se escrever. Então, outros jogos, né, que a gente faz muito dentro desses anos iniciais, com paleta de sorvete, ele é super útil, gente, dá para usar para muitas coisas. Dá para fazer o alfabeto móvel, dá para fazer, criar jogos ali, como tem aqui em cima, vocês estão vendo, né? Tem pera, uva, banana, melancia. Então, aqui trabalhando com um projeto de alimentação saudável, por exemplo, o alfabeto móvel que eu citei. Alfabeto móvel, nossa, dá para fazer diversas formas. Sacos de associação, aqui não tá a fotinho, mas você coloca só uma bolsinha de na próxima foto vai ficar melhor. Uma bolsinha de Ziploc, daí a criança vai lá, um dia de cada criança. Acho que de fundo vocês conseguem ver. Que tem alguns brinquedos, né? Então, a criança coloca o objeto na bolsinha associando a letra. Jogos de logomarca. Aqui está o L de exemplo, né? Deu para entender, gente? Vou botar aqui. Tá ok? Posso seguir? Dúvidas? Seguindo, então. Então vamos para nossa prática. Se vocês tiverem papel, gente, senão eu faço aqui. Eu até comprei papel para vocês. Porque eu não tinha papel.
Então, do crachá, vou fazer de forma bem simples, tá, gente? Só para vocês entenderem. A gente tem vários modelos de crachá. Então, eu cito ali 3 práticas, né? Mas é lógico, ao longo da aula eu já citei outros exemplos, né? Que a gente vai construindo esse mundo letrado com a criança. Então, trouxe canetinhas para vocês. E uma brincadeira bem legal, adorada. Assim, que é legal de fazer. Vou escrever meu nome, tá, gente? Eu peguei uma folha de papel. Não sei se vocês estão fazendo comigo. Eu vou até tirar do modo de exibição, porque daí a gente já finaliza aqui. Saiu da tela? Tudo certinho, então, Edna? Então, Maria tá com a folha em mão. Muito bem, muito bem. Então, gente, com a folhinha de vocês vão dobrar. É lógico, é um papel muito simples, né? Quando a gente for trabalhar em sala de aula, a gente trabalha com um papel mais estruturado, né? Com uma gramatura maior. Aqui é só um exemplo para a sala de aula, né? Para vocês utilizarem. Então, vou escrever meu nome. Vocês escrevem aí em casa. Escrevi meu nome aqui. E daí, com a tesoura, é lógico, papel dobrado ainda, tá, gente? Deixa eu enxergar vocês. Com o papelzinho dobrado, vocês vão fazer um recorte e é lógico, né? Vão cuidar. Eu vou fazer pequenininho aqui, tá, gente? Vão cuidar para que não corte na parte da dobra. O ideal é até que a escrita fique mais perto da borda, né? Para poder fazer mais. Então, escrevi Karen, né? Fiz um recorte em volta. E daí, quando eu abro, a gente vai trabalhar a imaginação. Então, a partir do meu nome, eu posso fazer uma intervenção. Então, não sei o que está aparecendo aqui. Para mim, me remete àquele Stockton, sabe? Dos indianos americanos, que vai fazendo várias cabecinhas. Então, na minha cabeça, eu imagino uma águia aqui, um rosto aqui, e a gente faz um desenho. Lógico que dá para fazer uma borboleta, também parece uma borboleta, né? Fazer a borboleta que fica mais fácil. E daí, além de ser um crachá, dá para trabalhar esse lúdico e fazer intervenções na própria sala de aula. Depois, né, que você já estiver associando bem, a criança já estiver associando bem, dá para fazer vários. Ai, gente, decorações, assim, sabe? Você, ficou claro? Sim? Ai, que bom! Porque vai que não fica claro. E vocês fizeram? Ai, eu queria ver de vocês também. Agora é o momento de ficar com a câmera aberta. Gostou da atividade? Achou criativa? Gostou, Isabela?
Ah, beleza, Maria Eduarda. Então, para a gente não atrasar muito, eu deixei. Ai, que bom que você gostou. Eu também gosto dela. Eu acho bem divertida, porque é criativo, explora a habilidade de interpretação né, da criança também. Ela está associando o seu nome. Deixa eu ver qual que era a outra prática que tinha colocado para vocês. Ah, escrever o nome com recorte. Então, eu tinha colocado aqui um exemplo para vocês, que eu vou voltar para a imagem. Vou colocar de novo a imagem para vocês verem. Que parece que eu comprei papel. Vou colocar um pouquinho maior. Da caixinha aqui. Então, essa daqui é também uma atividade bem divertida. Que você propõe para a criança escrever o nome. Aqui é quando ela já tem mais habilidade, né? Então, igual a gente fez o acrônimo com a Maria, de colocar amiga e tudo mais. Aqui a gente vai fazer já uma proposta mais pessoal. Então, pode ser um desejo, alguma coisa que esteja relacionada. Essa é engraçado, porque quando a gente fazia com formação de professores, os alunos do ensino médio, e às vezes com um aluno da pedagogia também, mas muitos colocavam marido, família, filhos. Então, essa daqui se coloca mais uma proposta mais pessoal, assim, para realizar. Eu comprei papel para fazer com vocês. Olha, se vocês estiverem disponíveis para fazer. Essa aqui, vou pegar uma folhinha azul. Que é a primeira. Ai, que difícil soltar. Deixa eu parar de compartilhar, então. Como é que tá, Maria Eduarda? Terminou já? O outro? Pra gente ver? Quem mais fez? Edna fez? Emanuele? Amanda? Isabela? Tô curiosa. Mostra pra gente, Maria. Deixa eu só esperar a câmera ligar aqui. Não tem problema. Aqui também, ó, é meio lento às vezes. Aqui, ó, meu nome. Aham. E eu fiz um bichinho. Ai, que fofinho! Bem legal, bem divertido, né? Ai, eu adoro essa. E daí, a de fazer... A Amanda tava escrevendo também. Gente, eu comprei material pra vocês. Ó, abrindo a cola, abrindo papel, tudo novo. Tudo novo. Exclusivamente para vocês, para essa aula. Daí, essa dá para fazer de várias formas. A Amanda ainda não terminou, não tem problema, Amanda. Daqui a pouco você mostra pra gente. Enquanto isso, eu vou fazer na outra, tá? Que é o que eu falei do Master. Então, gente, eu passei um ano muito ruim. Daí, abrindo o coração pra vocês. Eu muito, muito doente, de verdade. E daí, por exemplo, se eu fosse escrever uma palavra, né, um desejo, meu desejo é saúde. Porque eu passei um ano muito, muito, muito mal. Vocês não fazem ideia, gente, como eu fiquei doente. Daí, não sei se vocês vão fazer essa também, se tem papel para vocês fazerem e tal. Mas essa, vocês deixam também as crianças terem muita liberdade
para criar. E daí, por exemplo, corta uma tirinha, ali o do Master foi dobrado, né? Então, quando ela já pode escrever em letra de forma, pode escrever em letra de mão, né? A gente já tem uma sofisticação aqui. Então, eu, por exemplo, fazendo aqui para vocês, eu escreveria saúde. Cadê minha colinha? E daí você pode pedir para a criança ir decorando, colocando outros elementos que façam sentido com o seu desejo, né? Não precisa, às vezes não precisa nem a gente, às vezes fica muito implícito, né? Mas é até uma coisa boa, assim, porque a gente vai notando, por exemplo, a relação familiar, não fica só na leitura escrita, né? Mas a gente vai identificando situações, problemas que a gente tem, que a gente pode dar seguimento, sabe? Pode encaminhar para o serviço social, para o psicólogo. Então, a gente fica atento. A cola que eu comprei, gente, é muito ruim. Muito ruim. E é da Vic. Sem fazer propaganda. Mas... muito ruim, muito ruim. Vou fazer só o S da saúde. A cola não cola. E daí você vai brincando e, né, faz esse momento lúdico de diversão, né, com as crianças. Vou fazer um azinho também. Ó, vou mostrar o processo aqui para vocês. Como que tá? Comecei com S, que parece um Z aqui, mas na imagem, no vídeo, né? Mas só para vocês entenderem, é esse brincar, né, com o papel. E a última... Como é que tá aí, Amanda? Terminou o seu? A Edna quietinha agora. A Edna não tá mais falando nada, tá sumida. E o último que eu falei é uma coisa... Hoje em dia vai ser mais difícil da gente encontrar, que é jornal. Mas, que nem... Eu tenho papel de seda aqui. Então, com o papel, você vai fazendo um rolinho. Ele é muito molinho esse daqui para fazer. Você vai fazendo um rolinho. Virar para outro lado. Ah, manda... Ai, não abre. Ai, que pena. A gente queria ver, né, Maria? Estamos curiosas. Nossa, eu vou mostrar a minha, mas não ficou aquela coisa maravilhosa, não, tá? Não, é um exercício, gente. É um exercício. Pensem que é só um exercício. Porque, assim, uma coisa que eu falo para vocês é que... Um pouquinho mais para trás, Edna. Tem que subir um pouquinho o papel também. Ah, já fez flores! Que lindo! Bem lindo, né, gente? Ai, tem passarinho também. Ih, tá mudo. O microfone tá desligado. Ainda tá desligado, Edna. A gente não tá ouvindo. Ah, tá. Desculpa, eu tinha fechado ali. Imagina. Nesse trabalho também, uma sugestão, né, fazer bolinhas de papel crepom, até mesmo para a criançada trabalhar a habilidade com a mão de fazer bolinhas, né, e colar sobre as letras do nome, acho que fica uma coisa legal também para trabalhar, né? Sim, até coloquei a letra D, justamente para fazer bolinha a letra D, que tava no slide, sabe? Qualquer coisa a gente volta ali de novo na imagem. Mas sim, é treinar a musculatura
que eu tinha falado para vocês, né? A gente começa com... Não que em nenhum momento a gente vai fugir do lúdico, mas a gente vai treinar outras habilidades para que ela chegue no momento da escrita e não tenha nenhum problema, tá? Não tenha... Eu, por exemplo, fui uma criança que não desenvolvi a musculatura. Então, eu tinha um grande problema que eu rasgava as folhas do caderno de tão forte que eu escrevo. Até hoje eu escrevo forte. Mas porque eu não brinquei com massinha, por exemplo, que é ter esse cuidado de afinar, sabe? Para mim, o processo até hoje, eu não tenho disgrafia nem nada, mas até hoje o processo é um processo doloroso porque eu coloco muita força na mão, inclusive só foi diminuir quando eu fui fazer artes visuais, que daí eu fazia aula de pintura e desenho, e a minha mão ficou um pouco mais solta. Mas eu tenho muita dor física, o meu processo de aprendizagem, né? Quando a gente vai se expondo, né? Meu processo de aprendizagem é doloroso fisicamente, porque eu forço muito, muito, muito. E foi justamente por isso, porque não foi desenvolvida a parte lúdica e, né, essa musculatura. Mas é que gente, eu sou uma coisa, uma situação à parte, porque eu estudei em uma escola muito rígida. Assim, era que a gente não encontra mais em qualquer lugar do mundo, assim. Era uma metodologia tradicional da reguada, coisa, mas não é esse momento, não é essa aula para discutirmos didática. Mas era uma escola que ela judiava das crianças. Então, aluno que não soubesse coisas bem tradicionais mesmo, assim, a tabuada de cor, por exemplo, ia para trás da, da, da porta, ficar virada para a parede, como se fosse um processo de aprender, né? Não faz sentido nenhum. Mas naquele momento, né, a escola tradicional com os professores tradicionais muito, muito velhos, assim, que se aposentaram logo em seguida, assim. Então, infelizmente, eu tive esse processo ruim, assim, da alfabetização. Né? Mas são coisas à parte. Então, só vamos fechar nossa aula. O que eu falei para vocês deixa eu pôr para trás, conseguem ver? Eu peguei umas cores escuras e eu tô com um casaco escuro também. Conseguem ver, gente, que eu formei a letra K? Então, Sim. essa daqui é uma atividade bem legal para também começar a pôr a mão aqui atrás, que acho que dá para pôr uma cor mais clara. Deve ficar melhor. Eu tenho uma letra K aqui. Quando as crianças ainda estão nesse processo de identificar o alfabeto, organizar o alfabeto em ordem, né? Então, é uma atividade legal de fazer. Hoje em dia não tem mais jornal, é mais difícil. Mas pega a folha de revista, papel craft, pede para ela fazer ali o rolinho e montar a sua letra, né? A sua primeira letra. E fazer uma dinâmica com todos os alunos deles se organizarem por ordem alfabética na sala de aula. Então, essa é uma dinâmica muito legal e vai fazer também, vai contribuir com a interação dos colegas, porque às vezes, mesmo criança pequena, às vezes é mais tímida, às vezes não se envolve com o coleguinha do outro lado da sala, porque está longe, então tem dificuldade de se relacionar, e é um momento de interação e vai fazer com que, né, tenha essa movimentação em sala de aula. Daí é isso, gente. Para a aula de hoje, eu trouxe lógico, além de todas os exemplos, né, que foram citados ao longo da aula, eu trouxe para finalizar essas 3 práticas. O que vocês acharam? Valeu a pena? Gostaram? Eu sei que vocês gostaram do bastante. Eu acho bacana, porque, né, toda técnica que a gente conseguir aprender para levar é importante, né?
E a gente vai ter que aprender muito essa questão de trabalhar com o lúdico para chamar a atenção das crianças, né? Então, essas dicas são boas, muito boas, Ah, né? que bom. E esse material pedagógico que a gente vai ter que fazer para a aula de alfabetização vai ser mais ou menos isso, né? De trazer algumas Exatamente. ideias de como fazer. Sim, exatamente. O material que vocês podem produzir, aí dentro, se vocês pegarem um slide, vocês podem usar vários elementos aí de atividade. Então, pode ser uma dessas três práticas de agora, né, feita agora por último, ou pode ser umas que foram, qualquer uma dessas que foram citadas anteriormente, de, por exemplo, fazer ali com massinha, ou fazer com papel e plastificar e fazer o desenho da letra. Daí, o que acontece, né, da prática de vocês? Vocês têm que executar com uma criança, preferencialmente, né, de como que foi esse processo, né, dela brincar com o alfabeto, dela brincar com as letras, fazer essa aproximação. Vão registrando ali num caderninho, né, futuramente, numa sala de aula, é mais difícil vocês fazerem um registro individual de cada criança. Mas no momento de prática, vocês conseguem fazer só você e a criança. Vai ali registrando o que ela gostou, o que ela não gostou, qual a dificuldade, se ela teve dificuldade em segurar, não sei, o lápis, a tesoura, né? Se ela conseguiu se desenvolver sozinha, se ela precisou do teu auxílio. Tudo isso você vai anotando. E daí, quando for fazer o cartaz, coloca ali as fotinhos, se gravou um vídeo, coloca ali um QR Code para assistir o vídeo no cartaz. Lembrando, o cartaz tem o título do cartaz de vocês, o nome, as fotos, a informação, né, da aplicação, de como que funciona. Só um minutinho, Maria, já dou a palavra, tá? Os objetivos da atividade, e daí o material, o memorial, né? Que tem o memorial que tem que fazer. O memorial é uma receita de bolo, gente. É um passo a passo de, por exemplo, se eu pegar uma atividade de vocês e eu tiver que desenvolver com os meus. Vou dar um exemplo bem concreto. Supondo que vocês têm uma sala de aula de alfabetização, né? Ali do primeiro ano. E nesse dia letivo, vocês tiveram médico, faltaram, não sei, teve algum problema e eu vou assumir a turma de vocês. Então, fazer um encaminhamento passo a passo, a receitinha de bolo, de como que eu vou aplicar a aula de vocês. Que é a mesma aula que vocês vão fazer a aplicação com a criança lá do teste de vocês. E produzir o cartaz. Então, fazer essa receitinha de bolo, né? Chegar na sala, cumprimentar os alunos, pedir para que peguem os lápis de cor, distribuir papel sulfite, distribuir tesouras. Daí vocês vão descrevendo o que eu teria que fazer, por exemplo. Então, esse material descritivo, esse memorial, é como se você fosse entregar para outra pessoa executar essa atividade. Conseguiram entender? Maria, quer perguntar? Não, a minha dúvida era sobre o memorial mesmo, mas você já explicou. Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Senão a gente se vê daqui a pouquinho na próxima. Amanda, diga. Acho que o microfone está desligado, Amanda. Quer escrever? Ou quer que eu desbloqueie o microfone? Até saiu aqui estranho. O microfone. Quer que desbloqueie? Não tá nem dando opção para desbloquear. Sim. Sim, o que, Amanda? Desbloquear? Não tá aparecendo aqui a opção. Tá aparecendo só para deixar todo mundo mudo. Essa atualização do Teams é muito ruim. Porque ela tá muito limitante.
Antes ela me dava mais opções de coisas para fazer. Mas não tem problema, você pode escrever e a gente tenta esclarecer sua dúvida. Isabela, dúvidas? Emanuele. Enquanto a Amanda escreve. Pode mandar um e-mail, sim, Amanda. Maria Eduarda, diga. A gente vai fazer um material pedagógico e a gente vai aplicar para uma criança, né? Tem alguma faixa etária? Tipo, tem que ser criança de 4 anos, ou pode ser qualquer criança? Ai, ai, ai. Ai, 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 que eu vou puxar a orelha. A gente tá falando, gente, ó, vamos finalizar a aula com essa informação, é muito importante. A gente tá falando de crianças pequenas de primeiro e segundo ano, tá, gente? Alfabetização e letramento é primeiro e segundo ano. Aqui a gente já tá falando da educação básica, tá? Não vamos pegar criança pequena, muito pequena da educação infantil. É primeiro e segundo ano, tá? Mas pode perguntar, Maria, pode perguntar. Eu brigo, mas é com carinho. Imagina. Não, mas aqui isso tem que ficar bem claro para vocês, gente. Aqui a gente não está mais trabalhando com educação infantil. A gente já está com a alfabetização, perdão, com a educação básica. Os primeiros anos. Anos iniciais da educação básica, tá? Ok? Fechou? A gente se vê daqui a pouquinho, então, na próxima aula? Só uma pergunta. A gente pode trabalhar com essas atividades de começo mesmo, primeiro ano, e a gente pode também propor alguma atividade já para a criança que está naquela fase de escrever algumas coisas, algumas letras que têm um significado para ela, para um determinado objeto. A gente também pode fazer para essas crianças, ou bem de começo ali? Então, dá para fazer, porque daí é primeiro e segundo ano. Então, o segundo ano a gente vai estar já no processo de letramento. Lembra a diferença entre alfabetização e letramento? Então, ela já vai estar produzindo pequenos textos. Aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, com carimbo. Então, vai ter um carimbo ali e pedir para que ela faça uma contação de histórias, escreva, né, uma contação de histórias sobre aquela imagem, não só carimbo, né, outras recortes de revista e tal, sabe? Então, que ela já tem essa pequena produção textual, que daí já vai ficar final do segundo ano, que ela tem que saber ler, escrever e interpretar. A gente vai ter textos, né? Eu foquei um pouquinho mais na alfabetização, que é nesse primeiro ciclo. Mas a gente vai encontrar lá no final do segundo ano, ciclo 2, ela sabendo ler e escrever e fazendo produção de texto de aí umas 5, 10 linhas. Então, que você vai poder trabalhar com história. Mas daí eu deixo mais essa parte para metodologia da língua portuguesa, tá? Mas você pode trabalhar com tirinha, com história em quadrinho, com livros sem texto, para que ela produza os diálogos, para que ela produza o próprio texto. Aqui é bem comum da Bruxonilda, eu ia dizer outra coisa, eu ia falar o nome da bruxa. Mas a coleção da Bruxonilda e das Trigêmeas, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, tinha o desenho também, passava, não era na Cultura, era outro canal desses.
parecido com a TV Cultura. Mas então, só para vocês fazerem uma associação. Os livros da Bruxa Unida são muito assim, para esse primeiro contato com o mundo letrado. Então, eles são sem imagem e é a criança que vai produzindo. Então, a gente tem um repertório também para esse público. Eu foquei a nossa aula nesse primeiro contato com o mundo letrado. Mas isso não impede de vocês fazerem uma produção aí para o segundo ano, né? Valeu, gente! Ficou tudo bem claro? Ó, dá tempo de tomar uma água. Vou até parar de gravar aqui